Estão firmes? Estão perseverando? Estão em santidade? Amém? Orando muito? Irmãos, aqui, um parênteses aqui, uma pausa. Do achados e perdidos do acampamento, alguém esqueceu a carteira, no cartão está escrito Renata Alves Silva, tá? E aí, se você sabe de quem é ou se é seu, está aqui com os pastores. Amém. Boa noite. Antes de começar aqui a ministrar, eu queria perguntar se a gente tem aqui no nosso meio alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se você nos visita, se puder ficar de pé, sem constrangimentos, sem pressão, tá? Para que a igreja conheça vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por terem confiado em nós e ter vindo aqui essa noite. Que o Espírito Santo enche o coração de vocês com revelação nessa noite, que mude as suas vidas. Amém? Amém. Sejam bem-vindos, podem sentar. Vocês vão estar recebendo uma fichinha, tá? Para caso vocês queiram preencher e devolver para nós, para que a gente conheça vocês melhor. Amém. Amém, irmãos. Queria orar um pouquinho. Se puder curvar sua cabeça nesse momento, fechar seus olhos e falar com o Senhor ou concordar com a minha oração nesse momento. Amém. Senhor, nessa hora aqui em unidade, em comunhão, como um só corpo, como um só povo, nós nos colocamos como Maria nessa hora, assentados nos teus pés. Estamos nos assentando aos teus pés, Senhor, nessa hora. Temos muitos afazeres, temos muito ao que arrumar, a planejar, a executar, Senhor, a servir. Mas aqui nesse momento nós queremos nos aquietar aos teus pés. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, com a tua graça, com a tua bondade, teu amor, que não tem fim, que dura para sempre. Traz sobre os nossos corações uma revelação nessa noite. Não peço uma nova revelação, mas a revelação da tua palavra, a revelação que já está ali, liberada para toda a humanidade há mais de 2000 anos atrás, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, que eu te peço. Abre os nossos olhos para enxergar, para entender, para compreender, para ser convencido, para receber com alegria a palavra, Deus, a exortação vinda sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e nos dá disposição a praticá-las. Louvamos ao teu nome, louvamos a tua santa palavra, que é poderosa. Ela é poderosa, Deus, para destruir fortalezas. Ela é poderosa, Deus, para destruir os cedros do Líbano. Ela é poderosa para agitar toda a terra, para quebrantar o coração duro. Deus, ela é poderosa para trazer o pecador ao arrependimento, para curar o ferido, libertar o cativo. Libera a tua voz, Senhor, por favor, Senhor, nessa noite. Eu clamo a ti, aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu creio que todo o testemunho que já foi dado aqui nessa noite com esses jovens alegres, cheios de fé, né, louvando ao Senhor. A ministração aqui do Gabriel também, uma exortação de fidelidade, de generosidade, de gratidão. Possivelmente já é suficiente, né? Já seria suficiente para você sair daqui edificado, fortalecido. Um pouco mais perto do Senhor, um pouco mais refletindo, né, sobre os seus atos ao Senhor. Além, é claro, de termos louvado e adorado ao Senhor. Isso já constitui os elementos do culto
já estamos cultuando ao Senhor. Mas quero pedir um espaço a mais aí na sua atenção, né? Na sua confiança, tá? Para pedir que o Senhor, de alguma forma, toque seu coração com mais essa palavra, com mais esse compartilhamento aqui que eu vou trazer nessa noite. Eu peço ao Senhor que, se vem dos céus, que Ele encontre, se veio de fato dos céus nessa palavra, que Ele encontre nos nossos corações uma terra boa para produzir frutos e não volte para Ele vazia, sem antes não produzir algo agradável ao Senhor. Amém? Amém. Então, se você puder fazer mais esse esforço para receber no seu coração. Quero começar lendo João 7:37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem tão essencial do Evangelho, tão relevante, uma passagem central. Se você for ler mais à frente, você vai ver que Jesus está falando sobre o derramado do Espírito Santo, que haveria de ser dado ainda, não muito depois desses dias, algum tempo depois, o Espírito Santo seria derramado. E João disse que Jesus estava falando do derramamento, né, do batismo do Espírito Santo que viria sobre os discípulos, né, sobre toda a igreja do Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar, né, apesar, é um texto que muito bom para a gente aqui entrar no retetel, né, para falar que derramar do Espírito Santo e fluir de rios de águas vivas no nosso interior. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Apesar de que eu, talvez mais na frente, volte aqui a falar um pouco desses rios de águas vivas, mas eu queria focar aqui na expressão que Jesus usou, começar focando nessa expressão. Jesus, ele fala assim: quem crê do seu interior. Diga comigo, interior. A Bíblia, ela é repleta de termos que se referem ao interior do homem. Paulo, 3 ou 4 vezes, ele fala do homem interior nas suas epístolas. A Bíblia fala do coração em todo momento, o coração do homem, a mente humana, a mente do homem, o espírito, a alma. E aqui, tá, eu quero, sem fazer distinções e detalhamentos teológicos sobre esses termos, né? Aqui eu estou botando tudo no bolo, né, chamando aqui do interior do homem. O homem interior, o coração, o espírito. O que eu falar aqui, eu estou falando da mesma coisa, tá? Eu não estou falando do que é exterior, do que é visível, mas aquilo que é invisível, que só você conhece, né, de você. Aquilo que é sobre você, sobre mim e você, que só você conhece, o seu interior. O âmago da sua alma, né, o mais íntimo do seu ser. Tá? E aqui nessa passagem, Jesus ele fala que ele dá a entender, e não só nessa passagem, várias outras, mas aqui especificamente, ele trata o nosso interior. E são uma pausa aqui, um parêntese, obviamente, tá, irmãos? Não preciso falar isso, mas vocês já entenderam, mas vai que tem algum desavisado. Quando eu estou falando do interior, do coração, não estou falando dos nossos órgãos internos, amém? Não é o interior ali, o seu estômago, o seu coração, o órgão que bombeia o sangue, não é sobre isso que eu estou falando, tá? Estou falando daquele interior espiritual, né? O interior, o seu íntimo, os seus pensamentos, aquilo que você medita e pensa no seu interior, né? No mais profundo do seu ser. Amém.
Então, voltando, Jesus ele traz essa passagem e trata o interior do homem como se o interior do homem fosse uma fonte. Diga comigo, fonte. Amém. A gente conhece vários termos, né, que eu poderia citar aqui, mas um dos mais conhecidos, né, Provérbios 4, 23. E aí eu vou citando aqui alguns, tá? E aí o pessoal aí do Data Show, se conseguir acompanhar, vai projetando, se não, vocês vão acompanhando aí e acreditando, tá, no que eu estou dizendo aqui. Mas Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a palavra do Senhor nos ensina que o nosso coração, e de novo, não é o órgão que bombeia o sangue, né? É o nosso homem interior, dele procede as fontes da vida. E eu poderia citar aqui, por exemplo, Romanos 11, 16, que diz: se forem santas as primícias da tua massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Significa que o que a raiz for, toda árvore ela será. E a raiz, ela representa isso, a profundidade, o interior, o coração. Provérbios 27, 19 diz: como na água o rosto corresponde ao rosto do homem, assim o coração do homem ao homem. Ele está dizendo, assim como o reflexo da água expressa quem é o homem, o seu rosto, o seu coração diz quem você é. É isso que diz esse texto de Provérbios. Então, quem é o homem? Quem é o ser humano? Você é o que você é no seu interior. Você é aquilo que você é no seu mais íntimo. Aquilo que você é no âmago mais profundo da sua alma, no mais profundo do seu coração. Quem você é ali é quem você é de verdade. Aquilo define quem você é. Né? A palavra do Senhor deixa bem claro esse foco de Deus ao interior do homem, não ao exterior. Né? Quem não conhece o texto, até que foi citado aqui por Gabriel, 1 Samuel 16, onde Deus fala ao profeta Samuel. Ele diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, o foco de Deus, os olhos de Deus, não é que eles não estejam nas nossas atitudes externas, né? Mas o foco principal do Senhor está no seu coração. Porque o Senhor entende que o que nós expressamos externamente, ele é resultado do que está aqui dentro. Por isso que o foco de Deus está em transformar o nosso interior. Ezequiel 36, 26, ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O Senhor está falando, quer fazer uma cirurgia aqui no nosso coração? Não, Ele está falando do nosso homem interior, que Ele vai mudar um homem interior que é pecaminoso, que é duro, que é brabo, bruto, né? Que é incrédulo, que é infiel, ingrato, né? E vai transformá-lo, o homem interior, né? Dos seus filhos, né? Dos crentes. Jeremias 31, 33, ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles, lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração, ou seu coração, lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Atos 2,37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Efésios 3, 16 e 17, o texto que o nosso profeta aí, Felipe Miller, gosta de ministrar sempre. Ele diz, Efésios 3, 16, os irmãos tão rápido, né? Para que a segunda riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. 17. E assim habite Cristo no coração.
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, eu poderia continuar aqui mais. Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado e que era mau todo o desígnio do seu coração. Mas enfim, acho que vocês já entenderam, né? Então, para o Senhor, o coração do homem, o interior do homem são as fontes da vida, surgem do seu interior. E quando a gente fala de fonte, sejam elas fontes de ações boas ou fontes de ações más, quando a gente fala de fonte, Jesus ele faz uma analogia muito inteligente e muito propícia, porque ele fala, aquele que crê do seu interior fluirão rios. Então ele faz uma analogia às fontes de águas, né? As fontes de águas que existem na nossa terra, que existem no planeta Terra. E assim, já peço perdão aí aos professores, Marcelo, me perdoa se eu falar algo errado aqui, mas eu vou me arriscar. Quando a gente estuda um pouco como é que funciona essas fontes de águas no nosso planeta, faz muito sentido Jesus ele ter falado isso. Porque as fontes dos rios e as fontes dos lagos, que são as águas onde a gente, e até mesmo dos oceanos, as águas onde nós consumimos, utilizamos, seja para hidratação, seja para irrigar a terra, elas estão armazenadas no interior da terra, que são os lençóis freáticos, os mananciais de água. Lá, as fontes das águas, elas estão ali, armazenadas no interior. E por quê? Porque antes cai a chuva sobre a terra e aquela água ela é absorvida ou infiltrada, né? Até que ela encontra um lugar ali, um repouso, tem uma rocha que seja hipermeável e ela não consiga mais infiltrar, e ali ela armazena. E ali vira uma fonte. É daquela água que em algum lugar, por causa de pressão ou de movimento de placas tectônicas, enfim, ela vai nascer, vai para alguma nascente, ela vai surgir de novo na terra, que daí onde vem as nascentes, né? Que a gente vê as nascentes, aquela parte onde a água ela surge, formando lagos ou rios. E se for rio, são águas que correm e normalmente deságua ali no mar. E aquelas águas todas da terra evaporam e o ciclo se continua. Foi mais ou menos legal, Marcelo? Mais ou menos? Foi bom? Ótimo. Mas a fonte das águas, elas estão no interior da terra também. E essa analogia de Jesus, quando ele fala do seu interior, fluirão rios. Então a gente pensa, as águas ali embaixo da terra, em algumas nascentes, aquelas águas elas fluem. Que chama de olho d'água, é isso? Onde nasce os rios, né? Onde eles nascem, onde eles surgem, normalmente em lugares altos, em montanhosos, né? E dali eles vão correr, seguindo a gravidade, descer o seu caminho, o seu curso, e aí vão ter ramificações, mas até desaguar no mar. Então, do interior das fontes do homem vai fluir. É isso que também acontece com as águas que tem na terra. E Jesus aqui, ele destaca que ele tem um anseio e um propósito. É que as fontes de águas, as fontes do seu coração, do meio do seu coração, do nosso interior, elas devem ser fontes de águas vivas. Amém? O meio do seu coração é uma fonte. Tem algo armazenado aqui que em algum momento vai nascer e vai fluir do seu interior. Mas Jesus ele diz que o seu propósito, o seu anseio, é que essa fonte que é no meu e no seu interior, elas sejam fontes de águas vivas. Isso inevitavelmente vai nos remeter ali ao livro de Tiago 3. Eu tenho que falar disso. Porque no livro de Tiago, capítulo 3, Tiago ele fala do pecado da língua, da boca do homem. E ali, um pouco mais à frente, ele diz assim: acaso pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada?
Isso deve estar ali por versículo 10, Tiago 3, 10 ou 11, tá? Para ajudar os irmãos. Isso, versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Isso é possível, irmãos? Pode de uma mesma fonte, em algum momento jorrar água doce e depois ali mesmo jorrar água salgada? Não. E depois ele faz uma outra pergunta. Pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira produzir figos? Alguém aqui já viu isso? Uma figueira produzir azeitona? Já viu? Já viram ou não? Não, obrigado, irmãos. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. Quando alguém faz uma pergunta, aí você responde, entendeu? Obrigado, irmãos. Alguém já viu figueira da azeitona? Acho que vocês são participativos, né? Vocês são... Não pode. E Tiago conclui, da mesma forma, não pode fontes de águas salgadas dar água doce. Veja que o foco de Tiago, ele é, a fonte de água salgada não pode dar água doce. Porque ele não falou que a fonte de água doce não pode dar água salgada. Ele estava focando aqui na água salgada. E trazendo analogia para as águas vivas ou águas mortas, né? A gente tem esse conhecimento que quanto mais sal tiver na água, menos vida ela vai produzir, né? Menos vida se reproduzirá. A gente tem o Mar Morto, né? Que praticamente não tem animais marinhos ali. Tem, né? Algumas espécies ali que conseguem sobreviver naquela condição bem hostil, mas é muito difícil ter peixes, né? E diversos tipos de outras vidas aquáticas pela quantidade de sal que tem na água. Tanto que ele é chamado de Mar Morto. Então, fazendo essa analogia, acho que a gente consegue aqui tranquilamente associar a água doce como sendo as águas vivas e as águas salgadas como sendo as águas mortas, né? As águas que traz morte. E o foco de Tiago, perceba aqui, irmãos, ele fica assim: não pode uma fonte de água salgada, ou seja, alguém que tem uma fonte ruim no seu interior, produzir águas doces. Porque o que Tiago questiona aqui, ele faz o seguinte: como pode, irmãos, você que amaldiçoa o seu irmão com seus lábios, e na hora do louvor bendiz e adora a Deus? Jesus, ele fez uma exortação parecida lá em Mateus 12. Ele vira para os fariseus e diz: fariseus hipócritas, como vocês podem glorificar Deus com os lábios, sendo o seu interior mau? Porque a boca fala do que está cheio. Está lá em Mateus 12, Jesus ele fala isso. Ele questiona, como é que pode, vocês sendo maus, tendo um interior corrompido, mas falam coisas boas, coisas bonitas? Porque esse é o foco aqui. E isso, irmãos, é a analogia mais perfeita para o que a gente chama de hipocrisia. Porque é exatamente isso que Jesus estava combatendo. Ele estava falando, fariseus hipócritas. O interior de vocês é como um sepulcro caiado. Na verdade, vocês são como um sepulcro caiado, né? Que por fora é bonito, por fora as palavras são doces, mas o interior só pensa em egoísmo, em perversidade, em lascívia. Como pode o seu exterior apontar algo que não é o interior? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca deveria falar, né? Do que o coração está cheio. E esse é o foco aqui de Tiago também, porque ele diz: pode de uma fonte salgada jorrar água doce? Porque, irmãos, se eu tenho um rio de águas vivas, um rio de água doce, um rio de água boa, pura, que produz vida, nascendo ali, da sua nascente, correndo e produzindo vida. Em algum ponto desse rio, em algum lugar dessa margem, se alguém jogar contaminantes nela, aquela parte ela vai ficar contaminada. Naquele momento ela vai produzir uma água tóxica, uma água impura.
que vai fazer mal a quem beber ou a quem utilizá-la. Mas a fonte, ela continua sendo de águas boas. Não é porque alguém em algum ponto jogou ali um contaminante que todo rio ele vai se tornar impuro, porque a fonte continua pura. Então, com o correr e o fluir do rio, aquelas impurezas elas vão, com o passar do tempo, sendo purificadas novamente. E você torna a ser o que você era. Isso é os nossos desvios de rumo, né? A gente peca, falha. Isso é o que João fala na epístola de 1 João. Ele diz, irmãos, essas coisas vos falo para que não pequeis. Mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por mais que a gente cometa pecados, mas se a nossa fonte for pura, for boa, isso vai ser purificado rapidamente, isso vai ser renovado rapidamente. Agora, o contrário, uma fonte de água, que ela é ruim, tóxica, contaminada, você até pode, em algum momento ali, tentar mascarar, fazer uma limpeza ali, puxar, tirar, fazer um processo químico, devolver uma água que aparentemente é limpa, é límpida, é pura, é viva. Mas você está mascarando quem é você de fato. Isso é o que a gente chama de hipocrisia. Hipocrisia é revelar aquilo que não está no seu interior. E normalmente, você revela coisas boas quando na verdade você tem maldade no coração. O contrário não faz sentido. Imagina alguém que é bom e querer expressar uma maldade. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. É sempre alguém que tem algo ruim no seu coração. E ele expressa algo bom. Alguém cuja fonte é de águas mortas, mas ele expressa uma água viva. Ou seja, é um rio que tem aparência ou forma de piedade, né? Como Paulo diz em 2 Timóteo 3,5. Só a aparência e a forma de piedade, né? É aquele povo que honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Porque quando Tiago ele diz que, irmãos, não pode, é porque é impossível, é porque não pode mesmo. Não pode dizendo, você está errado, você não deveria fazer isso, irmãos. Que coisa feia. Não pode dizendo, é impossível. Porque numa figueira não sai azeitona, irmão. É impossível isso acontecer. Então, quando o Tiago está dizendo que não pode, é porque é impossível. E se é impossível, logo, se o meu interior for uma fonte de água morta, contaminado, as palavras doces que eu falo, elas são nada. Elas são falsas. Elas não são verdadeiras. Você entende isso? Porque é impossível. É só uma aparência, mas não é verdade. Aquela água não produz vida. Aquela água não é uma água viva. Ela é bonita, ela parece ser, mas ela não é. É isso que Tiago está exortando aqui. E é por isso também, irmãos, que o texto de Provérbios 4:23, que a gente leu, ele diz, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. Sobre tudo que você pode guardar. O Senhor nos mandou guardar muitas coisas, não mandou, irmão? A gente guarda muita coisa. Mas ele fala, sobre tudo que você tem que guardar, e guardar aqui é no sentido de blindar, proteger, né? Ele diz, guarda o teu coração. Porque o foco do Senhor está ali, no seu coração, porque é dele que vai fluir as fontes da vida, vai proceder as fontes da vida. Tudo que você vai produzir vai vir do seu coração. Então protege ele, para que ele não se torne uma fonte ruim, uma fonte de água salgada, uma fonte de morte. Porque o desejo do Senhor é que você guarde o seu coração para que ele seja uma fonte dos rios de águas vivas. Ou seja, o seu próprio espírito.
o seu próprio espírito habitando ricamente no homem interior, né? No seu coração, como a gente leu em Efésios 3:6. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Para quê? Para que todos os povos bebam desse espírito que ele colocou no seu interior, e na fonte do interior da terra, né, do seu coração, e flua para alimento, né, e mantimento de todos os povos e nações. É isso que diz. Essa é uma das exegeses que a gente faz para Ezequiel 47. O texto de Ezequiel 47, ele é bem famoso, eu vou ler aqui, irmãos, com vocês. É uma visão que o profeta Ezequiel ele tem, a maioria de vocês conhece. Mas preste atenção no que diz aqui, ele fala: ele diz assim, depois disto, isso ele estava numa visão, tá? Ezequiel estava numa visão. Ele diz, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do... Oh, irmãos, o Senhor tem misericórdia. A entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. E aí eu vou seguir um pouco. E, bom, o texto diz que esse homem pega nas mãos dele e anda alguns côvados, e ele mede as águas e elas davam nos tornozelos, anda mais um pouco, mede as águas, davam no joelho, anda mais um pouco, as águas batem nos lombos, e depois anda mais um pouco e as águas não podiam atravessar senão a nado. Mas no versículo 6 ele diz, viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, o mar salgado, né? Essas águas elas vão descer e entrar no mar morto, o mar salgado, onde não há vida, e as águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive e enxames viverá por onde quer que esse rio passe, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá onde quer que esse rio passe. E junto a ele se acharão pescadores, haverá um lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E ele diz que onde esse rio ele passa, tudo vai transformar. Até o mar morto ele vai tornar saudável. E ali os pescadores poderão pescar peixes grandes. Haverá abundância de vida. As árvores e as espécies que estarão ali ao redor desse rio beberá dessa fonte, serão curados, serão purificados. E se eu pegar esse texto e juntar ele, por exemplo, com Apocalipse 22:1, que ele diz, vou ficar mais rápido, irmãos são mais rápido que eu. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Só esse. Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. 28. Por favor, 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, lembram aqui no início que eu falei que tudo inicia, na verdade, um ciclo. Ele não tem início, né? Mas, bom, lá em Gênesis,
a Bíblia diz que ainda não, a terra ainda não tinha produzido frutos, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então, se eu for usar algum início aqui, eu vou dizer que o início vem da chuva. A promessa de Joel diz que ele vai derramar a chuva. Amém? Em justa medida a chuva. Do trono de Deus, Apocalipse 22:1, flui um rio de água viva. Lá do trono de Deus, esse rio desce sobre nós como uma chuva, que é o seu Espírito. Amém? Porque em Joel 2:23 ele diz que derramará chuva serode e derramará do Espírito, não muito depois daqueles dias. Então a representação da chuva que ele vai derramar é do seu Espírito. Essa chuva é absorvida por nós e produz em nosso interior uma fonte de água viva. Nós que somos templo e morada agora do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, né, diz isso? Agora nós somos templo e morada do Espírito Santo. E do nosso interior, ou seja, debaixo do templo, como diz Ezequiel 47, que nós somos o templo, fluir um rio, e por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Ele vai nascer no olho d'água ali e vai correr até descer ao mar. O mar morto, e tornará aquelas águas saudáveis. Deu para entender? Não? Do trono de Deus, um rio de águas vivas, chove sobre mim e você, o Espírito Santo. Enche, nós ao absorvermos isso, né? Uma fonte de água viva é do nosso interior. E nós agora passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis, irmãos, que vós sois santuário, templo do Espírito de Deus, que habita dentro de vós? Não é isso? Amém? Ele habita onde? É dentro da minha carne aqui perto do meu estômago, do meu... Não, é no homem interior. Efésios 3,16. E agora, a visão de Ezequiel 47, debaixo do templo, eu vi fluir um rio, e por onde esse rio passa, ele cura todo aquele que beber dessa água, até desaguar no mar, morto, e curar as suas águas. Esse é o propósito do Senhor. O seu coração é uma fonte, mas Ele quer que seja uma fonte de águas vivas. Por isso Ele derrama a chuva um dia sobre nós, amém? Por isso Ele derramou o seu Espírito sobre mim, sobre você um dia. Porém, mesmo as fontes de águas saudáveis, elas podem se tornar fontes de águas contaminadas e tóxicas. Isso acontece, indústrias liberam seus dejetos, por exemplo, né, lixo das suas produções sobre os solos, ou nós mesmos, a população, os nossos dejetos, aquilo que nós jogamos fora, no solo, sobre a terra ela também absorve aquilo. E aquilo que ela absorve também entra e invade as fontes, os lençóis de água embaixo da terra. E aquela fonte que um dia foi de água doce, ela pode se tornar uma fonte de água viva, né? Ela pode se tornar uma fonte de água contaminada. Esse é um problema, né, hidrográfico, né, muito relevante na nossa sociedade. Até com previsões de que no futuro a quantidade de fontes de águas saudáveis, né, elas podem não ser mais suficientes para toda a população. Mas o ponto é que mesmo o Senhor derramando sobre mim e sobre você fontes de águas vivas, o seu próprio Espírito, pela sua graça, pelo seu amor, que Ele nos chamou, nos escolheu, Ele derrama sobre nós, pela sua bondade. Mas mesmo assim, nós podemos contaminar novamente a nossa fonte. Por isso que em Provérbios ele diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, para não incorrer de você contaminá-lo novamente. E aquela liberdade que Cristo te chamou para ser livre, você se torne novamente em jugo de escravidão. Gálatas 5:1. E como é então que eu guardo meu coração? Finalizando aqui, irmãos. Como é que eu guardo o meu coração? Como é que eu protejo ele? E defraudando um pouco vocês, eu não vou falar sobre isso aqui.
Não quero. Isso por si só dá uma ministração aqui, né? Como guardar o coração. Dá uma ministração aqui de um culto inteiro. Né? A gente poderia falar dos olhos, né? Dos ouvidos, de ler a palavra, de orar, tal. E todas essas práticas que a gente pode ter para estar blindando o nosso coração. Mas eu quero falar de uma coisa só. Já que eu citei o texto de Tiago, né? Eu vou falar aquilo que fala em Tiago. É um mistério, na verdade não é um mistério, né? Mas é algo... Há várias formas, irmãos, de guardar o coração, tá? Eu posso trazer aqui várias exortações práticas para nós, como a gente pode fazer isso, mas eu quero focar em uma só, aquilo que o Senhor tem colocou no meu coração, quando eu estava meditando nessa palavra. Mas esse mistério é discutido em Tiago 3, e também quando Jesus ele fala das tradições dos fariseus, ele condena as tradições dos fariseus. Tinha uma das tradições, que não é só dos fariseus, é nossa também, que consiste em lavar a mão antes de comer, né? Antes de tomar uma refeição, a gente lava as mãos. E Jesus ele fala uma palavra muito interessante, porque Jesus, provavelmente, propositadamente, ele resolve tomar refeição sem lavar as mãos. E os fariseus, na sua tradição, né, uma tradição de saúde, eles criticam Jesus por não ter lavado as mãos antes de comer. E Jesus fala: o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra na sua boca, mas o que sai. Por quê? Porque provém do coração. E em Marcos 7,14, e esse eu quero ler também, os irmãos aí puderem me ajudar. Jesus ele convoca de novo a multidão e disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou continuar, pode deixar aqui o versículo. Mas quando a palavra de Deus ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque ele está dizendo: preste atenção agora, foca aqui no que eu vou dizer. Isso aqui é muito importante. Sempre que você lê isso, volta lá e lê de novo, e lê mais uma vez, e lê de novo, até você perceber o que está escrito. E ele continua: quando entrou na casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra mas no ventre. Então Jesus está separando aqui o homem exterior do homem interior. Ele está falando: tudo que você entra e se alimenta, entra no seu ventre. Pode até contaminar o seu corpo físico. Isso não é sábio, você se alimentar mal. Mas o foco de Deus é sempre aonde? No homem interior, no coração. Aí Jesus fala: não contamina, porque Jesus está olhando para o homem interior. Talvez alguém levante assim: não, contamina sim. Né? Contamina, se você se alimentar mal, se contamina. Mas contamina o seu homem exterior. É por isso que Jesus está focando no interior. Não contamina. Porque vai para o ventre e sai para um lugar escusos, sem comentários. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Do homem interior, mais uma vez, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É um paradoxo, né? Porque, teoricamente, se a boca fala do que está cheio o coração,
Se o que eu falei, se o meu coração ele for impuro, então o que eu vou falar vai ser também impuro. Se meu coração estiver cheio de todas essas obras da carne aí que ele citou, e talvez você aí tenha alguma delas, aquilo ali parece um pouco comigo. Se o que eu produzo vem por causa do meu coração, então como é que o que eu falo vai contaminar o meu coração? Né? O que eu falo já é resultado do meu coração contaminado. E não o que eu vou falar vai contaminar meu coração. Mas exatamente isso que Jesus está falando, é isso que Tiago fala. E é isso que várias outras passagens da Bíblia falam. Provérbios 18, o capítulo todo do Provérbios 18 fala muito disso. Mas Provérbios 18, 20, ele diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Do que os lábios produzem, o coração se farta, se satisfaz. Você percebe esse ciclo? É um ciclo ou virtuoso, né? Você tem o Espírito Santo em você, fala palavras de vida, e essas palavras, tanto a quem ouve quanto a você mesmo, porque você ouve o que você fala, alimenta o seu coração novamente para produzir mais vida, e você mantém esse círculo virtuoso. Ou é um círculo vicioso, né? Você tem uma fonte ruim, lascívia, prostituição, raiva, ódio, você fala palavras de raiva, ódio, que machucam, e ao você fazer isso, você se alimenta mais de raiva, ódio, prostituição, e você fala mais, e a gente fica nesse ciclo vicioso eternamente. Até o Senhor intervir de novo. E por isso que ele fala, em Tiago fala, freie a sua língua. Tiago chega a dizer o seguinte: o homem que freia a sua língua é perfeito. Né? Tiago 3, ele diz isso: o homem que consegue frear a sua língua é perfeito. Por quê? Porque ele sabe que quem consegue frear a sua língua vai forçar o seu interior a ser limpo novamente e produzir apenas águas vivas. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, nem sequer se nomeie entre vós palavras torpes ou chocarrices, nem sequer se nomeie, nem para dar como exemplo. Porque aquilo que a gente fala e a gente ouve, ela vai entrar no nosso coração. E você vai se acostumar com aquilo não vai ser mais, né? De tanto você ouvir, por exemplo, palavrões, você vai se acostumar. Você vai se acostumar até que você vai começar a falar. Aquilo que a gente ouve, a gente se acostuma e contamina a nossa fonte. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Mas nessa noite, eu quero só focar em uma forma de guardar o seu coração. Freie sua língua. Esse é o ponto final da ministração. Tá? Esse arrodeio todo para dizer, irmão, freia sua língua. E você sabe o que sai dela no seu dia a dia. Tá? Tô falando, porque aqui no culto é o que Tiago falou. A gente bendiz ao Senhor. Todo mundo dá glória a Deus, eu te amo, Jesus, né? Mas é amanhã de manhã. Quando você acordar atrasado, estressado, o que você vai falar para sua esposa? No momento da raiva, da ira? Irai-vos e não pequeis, né? É o que diz a palavra do Senhor. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira. E no seu trabalho, o que você vai comentar quando chegar em casa sobre aquele barbudo cabeludo que estava ali pregando, né? Com a mesma boca bendizemos a Deus e com a mesma boca amaldiçoamos os irmãos. Freie a sua língua. É um dever de todo cristão. Porque as águas que fluem do seu interior, elas têm que ser remédio para as nações. Imagina se elas se tornam águas de morte. Mais na frente, em Provérbios 18, acho que versículo 21 ou 22, ele diz, porque a boca, ela produz vida, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. O que vai fluir? Vida ou morte?
de uma mesma fonte não pode jorrar vida e morte. Então, se tem jorrado, né, aproveitar esses últimos minutos, segundos, para você fazer um raio-x de si mesmo, sondar o seu coração. Aliás, é isso que Davi ele pede no Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Você sondar, examinar a si mesmo. Porque se tem jorrado água salgada, água de morte, Tiago ele falou, não pode fonte de água salgada produzir água doce. E eu não estou querendo acusar ninguém, condenar ninguém, né? Colocar nenhum peso sobre ninguém aqui. Mas pelo contrário, né? É uma exortação a você se examinar e se purificar, porque existe um rio, eu estava pensando, o rio mais poluído do mundo. É o rio que fica na Indonésia. Eu não sei falar o nome, Citarum, uma coisa assim. A fonte desse rio fica no alto, numa montanha, as nascentes, né? Desculpa. A nascente do rio, de onde ele flui para a terra, né? De onde ele surge, fica no alto de uma montanha, lá na Indonésia. As fontes de rios de água são sempre no alto, né? Sempre lugares altos. E na nascente, essa água é pura. Mas, irmãos, era para ter trazido a imagem desse rio aqui para você. Você vê o estado desse rio, tem parte dele que você não consegue ver a água, pela quantidade de lixo, de sujeira que foi jogado sobre ele. E esse rio, irmãos, pasmem, ele é consumido por mais de 50 mil pessoas, se eu não me engano. Ou 500 mil, eu sei que é um número muito grande assim. Porque seja você uma fonte boa ou ruim, alguém vai beber do que sai do seu interior. Você entende isso? Não é só sobre você. Seja você uma fonte boa ou ruim, alguém vai beber. E você ou vai curar alguém, ou vai adoecer alguém. A morte e a vida estão no poder da sua boca. É um poder muito grande que Deus deu a um órgão muito pequeno e distribuiu a todos os homens. Vejam só um navio com um leme, um pequeno componente, você cursa, define o destino de toda a embarcação. O leme é uma pecinha que fica lá embaixo, uma paletinha, que se ela vira para cá, o barco vira para um lado, se ela vira para cá, ele vira para o outro. Controlado ali por alguém que está lá em cima, dirigindo aquela embarcação. Ele diz, assim mesmo, uma pequena fagulha põe fogo e incêndio em toda uma floresta. Assim é a língua. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor nos deu o Espírito, amém? Muitos de nós apagamos o Espírito, porque não freamos a nossa língua. Fim, pode ficar de pé. E aí eu deixo essa pulga atrás da orelha para você resolver em casa, meditando com o Senhor, amém? Assim, afinal de contas, ela está em mim também, tá, irmãos? Pode ter certeza que enquanto eu meditava nessas palavras, só vinha uma pessoa na minha mente, eu mesmo. Eu mesmo. Vamos orar? Vamos orar um pouco. Se puder fechar seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder falar e ouvir a Tua palavra, Senhor. É um privilégio incontável, Senhor, imensurável, poder ouvir a Tua verdade, aquilo que está escrito na Tua palavra. E uma responsabilidade e uma honra talvez maior ainda, poder ser convocado para anunciá-la, Senhor, aos ouvintes, Senhor. Senhor, mas tudo isso aqui, Senhor,
Tudo isso aqui nessa noite não vai ter efeito se isso não produzir frutos em nosso coração, no nosso homem interior, ali no interior do nosso ser, no âmago, no mais íntimo. Paulo, ele falou que no seu homem interior ele era escravo da lei de Deus. Na sua mente, no seu homem interior, ele era escravo da lei de Deus. Ele desejava fazer o bem. Ele desejava obedecer à lei do Senhor, mas guerreando contra a lei dos seus membros, do homem exterior, ele se viu escravo ali do pecado e da morte. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio de qual não andamos mais segundo a carne, mas no Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu em sua graça e sua bondade infinita, fez chover sobre nós. Desde o início, lá em Gênesis 1, Deus, a Bíblia de ponta a ponta, Senhor, ela profetiza e traz a essa revelação do Teu propósito eterno, de fazer chover sobre nós o Teu Espírito e nos fazer assim, fontes de rios de águas vivas, ó Deus, para a cura e remédio das nações. E por onde esse rio passar, tudo ele irá transformar, tornará saudável as águas do Mar Morto, Senhor. Ó Senhor, assim eu quero ser no meu interior, robustecido com poder, fortalecido com poder. Por isso, sobre tudo que devo guardar, eu quero me atentar nessa noite e daqui em diante a guardar o meu coração, a protegê-lo, a blindá-lo. Senhor, eu te peço, traz essa revelação, Senhor, a revelação que não foi trazida por meio das palavras que eu falei aqui no microfone, Senhor. Traz aos meus irmãos, a cada um deles, eu te peço, em suas casas, em seus lares, o que eles devem fazer para proteger e guardar o seu coração, para purificar o leito e a margem desse rio que você colocou em nosso coração, que você inseriu em nosso interior, derramando chuva seródia, chuva temporã sobre nós, conforme a promessa que foi dada desde os tempos passados e foi manifesta a nós, se manifestou a nós, que temos as primícias do Espírito. Ó Senhor Jesus, um privilégio tão grande como esse. Não é justo, ó Deus, que demos as nossas pérolas aos porcos ou aos cães, para que eles as destruam. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por ter entristecido o Espírito Santo da promessa que você fez jorrar debaixo do teu próprio trono, descer sobre a terra como chuva sobre nós, até produzir em nós essa fonte. Perdoa-nos, ó Deus, por termos contaminado essa fonte. Hoje queremos voltar para Ti e nos empenhar a restaurar e resgatar essas fontes, ó Deus, e purificar o nosso coração, o nosso homem interior, seja através do que ouvimos, do que vemos, mas aqui principalmente do que falamos, porque o que sai da nossa boca é o que contamina o homem. Põe em nós um zelo pelo que sai das nossas bocas, Senhor, para não ferir os nossos ouvintes, mas produzir a eles vida. E não é que queremos ser hipócritas, ó Deus, mas queremos transformar um ciclo vicioso em um novo ciclo virtuoso, Senhor. Perdoa os pecados da nossa língua. Quem subirá no monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é puro de mãos, limpos de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, e os lábios que não falam a mentira.
diz a tua palavra. Eu me lembro, Senhor, da visão de Isaías, quando ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono, e ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Mas ele viu uma brasa vinda do altar, e um dos anjos tomou essa brasa e tocou nos seus lábios, e purificada foi a iniquidade dos seus lábios. Eu te peço, Senhor, nessa noite, envia o teu anjo e toca os nossos lábios, e purifica-nos da iniquidade dos nossos lábios, Senhor. Que os nossos lábios transmitem vida aos seus ouvintes, vida aos seus ouvintes. Vem me tocar com brasas do altar, Senhor. Então, com os lábios purificados, ele ouviu a voz: quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora os meus lábios estão purificados para dizer: assim diz o Senhor a todas as nações. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Revela-nos o Rei assentado no alto sublime trono, se preciso for, para que possamos cair em nós e dizer: ai de mim, Senhor. Reconhecemos que os nossos lábios são impuros, que tem aparência de bondade, que tem aparência de piedade, que com a boca honramos a Deus, mas o coração está distante do Senhor, está cheio de lascívias, pornografias, invejas, contendas, raivas, iras, infidelidade. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor nunca olhou para o exterior do copo, porque o Senhor sabe que o que é produzido fora vem de dentro. Limpa o meu coração, limpa o nosso homem interior. Entregamos a Ti o nosso homem interior. Essa é a novidade de vida. O velho homem, ele é interior, e o novo homem que se refaz também é interior. Os focos de Deus sempre é no interior: o coração, o espírito, a alma humana, para que exteriormente fluam rios de águas vivas. Oh Deus, quantos de nós oramos e falamos em línguas fervorosamente, achando que está fluindo um rio de águas vivas, mas interiormente a fonte não é saudável. A Tua palavra nos define como homens naturais, hipócritas, que logo se esquecem da sua aparência, que cogitam das coisas humanas e carnais. Todas as fontes da vida provêm do coração do homem. Tudo que vemos na humanidade, na sociedade, veio do coração de cada ser humano. Então nós colocamos o nosso coração no altar nessa noite, entregamos a Ti, para guardá-lo em Ti, em segurança, para guardar o nosso interior em Ti, ó Deus, contra as ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do maligno, contra as tentações e as provações, para glorificar o Senhor com os nossos membros no nosso corpo, para todos sempre, Senhor. Amém.